A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à gravação da nossa Escola Bíblica Dominical, hoje da editora CPAD. Chegamos na lição de número 3, a inerrância da Bíblia, primeiro trimestre de 2022, a EBD da revista da Sala dos Adultos. Então você que está nos acompanhando, acompanhou a primeira, a segunda, já chegamos na lição de número 3 e hoje nós vamos aprender literalmente que a Bíblia não contém erro. A palavra inerrância ou inerrante nada mais é do que dizer que a Bíblia não contém erro. Você fica comigo, você pega a sua Bíblia, se a sua revista dominical ela é impressa, você faz uso dela, se ela é digital como a minha, você pega a sua Bíblia, sua revista digital e a gente vai aprender sobre a inerrância das Escrituras, que é o que rege a nossa regra de fé. Vamos juntos! Meus amados irmãos, chegamos hoje na lição de número 3, a editora CPAD, como eu já falei, primeiro trimestre de 2022, o canal Bíblia para o Cotidiano está crescendo gradualmente, graças a Deus e a você que passa por aqui, por esse canal e vê que ele é importante, que ele merece o seu me inscrever, ativar os sininhos, curtir, comentar. Fico muito agradecido a Deus, muito feliz porque pessoas ainda querem aprender a palavra de Deus e melhor, incentivam aqueles que querem ensinar. Porque não basta apenas a gente querer aprender a palavra, mas basta também a gente incentivar aquelas pessoas que querem ensinar. Então, meu eterno agradecimento a você que o canal está crescendo dia após dia. Que Deus te abençoe. Mas vamos para a lição. E hoje é uma lição muito boa, apesar que essa série, que está falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspiração, inerrância, infalível palavra de Deus, esse é o tema do primeiro trimestre da editora CPAD, então é muito importante. E chegamos a falar sobre a inerrância, que a Bíblia não contém erro. E é isso que nós vamos aprender hoje. Uma lição que vai enriquecer aí a sua defesa da fé. O que fortalece sua fé é ter confiança nas Escrituras, porque ela não contém erro. O nosso texto áureo está em livro de Mateus, capítulo de número 5, verso 18. Se você não tiver uma Bíblia impressa, aí mesmo online, você consegue acessar e ver a versão. Se você não tem, vai estar na descrição do vídeo. Mateus, capítulo 5, verso de número 18. Para falar de Mateus, capítulo 5, 18, eu já aproveito a oportunidade para te convidar que amanhã tem vídeo sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte ele começa em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E nós falamos sobre esse texto aqui, do qual Jesus faz uma afirmação muito importante no Sermão do Monte, já validando aqui a inerrância das Escrituras. Então, se você gosta de aprender mais e mais, segunda e terça, Escola Bíblica Dominical, terça, quarta e quinta, estudo sobre o Sermão do Monte. Você se inscreve e você vai acompanhar, já está as duas primeiras lições. Mas olha o que fala Mateus capítulo número 5, verso de número 18. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus veio trazer o estudo sobre que ele não veio deixar a lei em desuso, que ele fala, não vim abrogar, eu não vim tirar de uso, não vim tirar o crédito, não vim dizer que era obsoleto, a lei. Ele está dizendo, não, vai se cumprir, aqui são tetagrama, que a gente chama, o J e o tio. Na lei, o que está lá vai se cumprir. E, na verdade, se cumpriu. Jesus ele veio no período da lei. Muitos acham que Jesus veio no período da graça. Não, Jesus veio no período da lei aplicar a lei toda para mostrar para o homem que o homem era capaz de cumprir a lei. Mas como o homem não quis cumprir a lei,
Jesus veio e cumpriu toda a lei, como ele mesmo disse, até o J e o T, os tetagramas ali, letras, vírgulas, não ficou nada de fora. Jesus cumpriu tudo porque a Bíblia é sem erro, então ele veio cumprir. Nossa verdade aplicada. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum chama-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, ou seja, além de não ter erro, não é corrompida. Não é um sistema que dá para se corromper. Essa é a verdade aplicada. A nossa introdução nos diz a infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam à veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto nas questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância e a preservação e a verdade da palavra de Deus. Aqui tem uma referência de Mateus, do qual já foi dito que toda lei foi cumprida em Jesus. Então a Bíblia não tem erro, porque ela foi cumprida pelo nosso Salvador. A palavra de hoje, se você quiser anotar, é inerrância. Essa é a palavra de hoje, a palavra-chave. No nosso primeiro ponto, vamos ler sobre o que é a inerrância da Bíblia. O que é a inerrância da Bíblia? Ele diz o conceito de inerrância bíblica, né? O conceito diz assim: a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é a verdadeira em tudo o que afirma. Deste modo, as Escrituras é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos, em todos os demais temas. Não tem erro. Se a minha Bíblia fosse, se a minha revista fosse impressa, eu ia fazer como eu faço na outra escola dominical, que é da editora Betel. Eu ia riscar aqui, ó, na doutrina espiritual, histórica, cultural, científica e em todas as outras demais assuntos, a Bíblia não contém erro. Continuando, o argumento é irrefutável. Deus não pode errar. E como a Bíblia é individualmente inspirada, ela não pode conter erro. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Neste sentido, nossa declaração de fé professa que, olha a nossa declaração de fé que professa: a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade inerrante, infalível e completa e inspirada palavra de Deus. Essa é a nossa declaração de fé, que acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela não contém erro. Eu vou ler um texto bonito aqui de John Wesley, lá na frente eu comento, mas John Wesley ele diz: se aonde tem um erro pode haver 1 milhão. Então a Bíblia não tem um, porque se tivesse um, daria margem para ter 1 milhão de erros, e ela não tem nenhum. Esse é o conceito, né, de inerrância. No ponto 2, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Reivindicar. Ela é inerrante e ela afirma que ela é. Ela mesma testifica dela. Que legal, né? Vamos ver aqui, ó. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Pureza na palavra de Deus. Provérbios 30, verso 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é aprovada, ou seja, não tem reprova na palavra onde? Salmo 18, 30. Agora eu vou falar sobre Samuel, assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é refinada, ou seja, passou pelo fogo, passou ali pelo ouro. Ele está dizendo assim, igual o ouro não passa para tirar as impurezas, para sair o melhor dele. Pronto, a Bíblia passou por isso, para tirar o melhor dela, então ela não contém erro
algum. Aí Cristo também, esse eu li Samuel, né? 2 Samuel 22:31, se você quiser ver a referência. Mais uma referência, Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. É o nosso texto áureo, que nós lemos, Mateus 5:18. O Senhor igualmente retifica que as Escrituras não podem ser anuladas. Aí sim, aí agora nós vamos ler Bíblia, porque esse versículo não está aqui, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Vamos lá, ó. Livro de João, capítulo de número 10. Como eu tenho dito, é escola dominical, às vezes as pessoas não querem esse tempinho da gente abrir Bíblia, mas aqui é uma escola, então a gente precisa fazer manuseio da Bíblia. Ó, João 10:35. Você já achou aí? Se você não achou, vai estar na descrição aí, você consegue pegar essa referência. É o que ele diz assim, as Escrituras não podem ser anuladas, né? Aí ele diz aqui assim, ó, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, as Escrituras não podem ser anuladas. Aqui tem uma observação, a minha já está até marcada com o texto, com o marca-texto. Nem trouxe meu marca-texto hoje, mas eu quero trazer a atenção para você aqui, ó. Pois se a lei chamou deuses com D minúsculo, aqueles a quem a palavra de Deus, D maiúsculo, foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada de maneira nenhuma, ok? Continuando, e que a palavra de Deus é verdade. Já vou ler João 17:17, já que está aqui perto de João, já deixa eu folhear aqui para você, ó. João 17:17. Tá até marcado, tá sombreado, irmão, preste atenção. Ó, tá sombreado aqui, ó. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a nossa confissão de fé, que aqui é verdade. Se é verdade, não é mentira. Se não tem mentira, não tem erro. Se não tem erro, é inerrante. Esse é o estudo que nós estamos desenvolvendo. Essa declaração indica que a Bíblia é plenamente confiável, nenhuma falsidade ou equívoco você vai encontrar na Bíblia. No nosso ponto 3.1 vai falar a infalibilidade. Que palavra! E a inerrância da Bíblia. Vamos lá? O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Eu gostei dessa parte, da infalibilidade, que a palavra infalível, ele tem um negócio, você prestou atenção que coisa importante, ó, indica o que não pode, isso aqui é interessante, não pode ser infalível, não pode nem consegue falhar. Mesmo se a Bíblia quisesse falhar nos seus erros, apontar erros, ela não conseguiria, porque se ela é infalível, ela não pode e nem consegue falhar. Pode confiar. Em relação à Bíblia, significa que as palavras hão de se cumprir cabalmente. Vamos ver. Bíblia. Abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías 55. Quanto mais você for ler a Bíblia, aluno, melhor você fica de achar os livros. Professor, faça os alunos procurar a Bíblia, versículos, capítulos, para que ele crie esse hábito. Como é uma escola bíblica, já tem o nome, escola bíblica. Algumas pessoas aplicam na segunda, na terça, na quarta, no domingo. É chamada dominical, mas pode ser aplicada em qualquer dia. Mas a base é escola bíblica, ou seja, tem que usar a Bíblia. Você pode usar materiais como estamos usando aqui da editora CPAD, mas a Bíblia é a base. Então sempre fazer eles folhearem a Bíblia. Você que é aluno, folheia sempre a Bíblia. Lê todas as referências. Isso vai ajudar muito você. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus enviou
sua palavra, e ele está dizendo, não torna vazia. Então aqui, essa palavra, ela se cumpre cabalmente, vai se cumprir porque o nosso Deus é um Deus de palavra. E como ele não falha, eu gostei desse termo mais uma vez, não pode nem consegue falhar. Continuando, por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos iguais. Não são, Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a considera como inerrante. Por isso, preferimos usar de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, importantíssimo, a Bíblia é incapaz de falhar e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar esta verdade é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então, se você pudesse pegar nesse ponto aqui para aprender, colocar em prática na sua vida e você, professor, aplicar na sua aula, você colocaria numa lousa ou num data show, na nossa igreja a gente usa o data show, colocar assim, a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, inerrante, livre de erro, não vai encontrar erro e é incapaz de falhar. Livro de Judas. Livro de Judas é um livro difícil de achar. Por que o livro de Judas é difícil de achar? Primeiro, é um livro bem pequenininho e ele fica entre outros livros. Então você tem aqui, livro de Apocalipse. Então eu vou ensinar para você, livro de Apocalipse, aí você vai voltando devagarinho, Apocalipse 3, aí vem, Judas. Então esse manuseio da Bíblia vai fazer você ficar cada vez mais rápido de achar os livros, os versículos da Bíblia. Livro de Judas, capítulo de número 1, porque Judas é capítulo único, se você não sabe, já ganhou uma informação a mais. Judas, epístola de Judas, capítulo 1, que é capítulo único, né? Versículo 3 e 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziu alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissoluções a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. O que Judas está dizendo? Infelizmente, em nosso meio, ele está dizendo, está se introduzindo pessoas que estão dizendo que a Bíblia ela não é infalível ou que ela não é inerrante. Então ele está dizendo, a Bíblia é inerrante para a salvação, mas ela não é inerrante para falar sobre a natureza. Não, irmão, está errado. Judas está dizendo, tá aí se entrando no nosso meio pessoas que estão dizendo, não, a Bíblia pode ser até inerrante, mas ela não é infalível, ela falha, ela falhou ao longo da história. Está repreendido em nome de Jesus, isso é mentira de Satanás para tentar tirar a veracidade da Bíblia. Repito, é incapaz de falha e livre de erro. É a Bíblia. Nossa pequena conclusão do ponto 1 vai dizer: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus e está isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Tenho dito nos outros vídeos e aqui a gente precisa cada vez mais reafirmar. Irmãos, revelação não substitui a palavra de Deus. Sonhos não substitui a palavra de Deus. Arrebatamento não substitui a palavra de Deus. Nada que o homem diga que Deus mostrou, que Deus o levou, que Deus fez ele ver, ouvir, sentir, pode substituir a palavra do nosso Deus.
Não deixe. Aqui a nossa regra de fé, a nossa autoridade final de fé e de prática é a nossa Bíblia. Vamos para o nosso ponto 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. No nosso ponto 2, no subponto 1, vai dizer os manuscritos autógrafos. Não confunda com apócrifos, tá? Vou falar sobre os apócrifos daqui a pouco. Aqui nós vamos falar sobre primeiro autógrafos e depois sobre os apócrifos. Vamos primeiro, na primeira parte, que vamos falar sobre os autógrafos. O que significa isso aqui? Diz assim, ó, os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou do seu escrevente. Aqui abre um parênteses, porque às vezes o escritor, quem estava falando, não era quem escrevia. Por exemplo, Paulo foi muito nesse aqui. O livro de Lucas foi baseado em relato. Então Lucas ele relatava. Por exemplo, quando Lucas vai falar com Paulo na prisão, tem até o filme, né, Paulo, o servo do Senhor Jesus Cristo, acho que é esse o nome, está aí nas plataformas de streaming, você pode acompanhar, se é que você não já viu. E Paulo vai narrando para Lucas e Lucas vai escrevendo. Então, mesmo não sendo Paulo que o próprio Paulo escreveu, mas foi ele ditando para alguém escrever. É dito como autógrafo também, tá? Porque foi o relato pessoal. Por exemplo, Jesus não escreveu nada. Não tem nenhum relato de Jesus dizendo assim, Jesus escreveu tal livro, tal passagem, foi Jesus que escreveu. Não, ele citou, ele narrou, ele contou história, parábolas, do começo ao fim, e Pedro, João, Mateus, Marcos, Judas, o que conviveram com Jesus. Lucas não conviveu com Jesus. Se você não sabe, um conhecimento a mais, Lucas, dos 4 evangelhos, o único que não esteve com Jesus foi Lucas. Lucas pega a visão de Mateus, a visão de João, a visão de Marcos, de Pedro, de Judas e escreve o livro segundo escreveu Lucas, tanto que o livro é chamado segundo escreveu tal pessoa. Então, mesmo sendo assim, a Bíblia ela tem a sua validade, que foi um autógrafo, alguém que escreveu. Hoje, quando você pede autógrafo para alguém, é bem isso mesmo. Então, tem os que escreveram literalmente, como Judas aqui foi Judas que escreveu, e tem o Paulo escrevendo aqui, falando para Filemon, né? E depois Romanos, que Paulo também escreve ali, que o doutor Lucas é que vai fazer esse escrito. Considera original autógrafo, porque ele não escreveu, mas narrou. Vamos continuar. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1, 21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a este documento e que as cópias fiéis desses manuscritos prevalecem a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Isso é João 14, 17. Já vamos ler. Fora dessas compreensões, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, se a gente abrir o livro de João, vamos lá, livro de João, capítulo de número 14, vamos lá, João, capítulo de número 14, o verso 17, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, o Espírito Santo não contém mentira. E se o Espírito Santo inspirou os escritores para assim produzir o material, é porque ela é verídica, ela é verdade, ela é a palavra de Deus, porque, como diz o ponto 2, o Espírito Santo
preservou as Escrituras, fez os homens lembrarem, ou ele mesmo estava lá ortogando tudo aquilo que estava sendo escrito. Uma observação. Por que eles acham o mundo hoje, algumas pessoas que querem argumentar que a Bíblia não existe, os originais? Não é porque se tira uma cópia, porque se houve uma cópia, que ela contém falhas, né? A história mais famosa da Bíblia é a Septuaginta, né? Onde 70 homens escreveram a Bíblia, cada um em seu lugar, e quando juntaram os seus manuscritos, estava perfeitamente harmoniosa, de uma maneira que disseram, realmente a palavra de Deus não contém erro. Então ele disse, se eu tirar cópia dessa Bíblia aqui, não comprar outra igual, eu pegar uma máquina de copiar, uma máquina de Xerox, e tirar cópia, eles dizem que essa aqui não serve, é mentira, é falsa. Não é falsa, é uma cópia original, né? Aqui é uma cópia tirada do original, então não contém falha, não tem erro algum. Esses são os autógrafos. Agora vamos para os manuscritos apócrifos, né? Vamos entrar aqui um pouquinho. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apócrifos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico e grego e até latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiam-se à credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o autor da inspiração aconteceu em uma só vez na redação da primeira palavra de Deus, os autógrafos, certo? Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apócrifos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixa de manter a exatidão real significada das palavras inspiradas por Deus. Aí eu quero chamar a atenção sobre algo. Quando Jesus entra na sinagoga e ele pega o livro de Isaías e ele mesmo diz bem assim, e hoje se cumpre essa profecia. Pergunta, Jesus estava com o original ou Jesus estava com uma cópia? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta que não dá para a gente saber. Outra coisa, quando Filipe se aproxima da carruagem que o eunuco está lendo justamente o livro de Isaías, o eunuco estava lendo uma cópia ou estava lendo os originais? Se o eunuco estava lendo os originais, Jesus estava lendo uma cópia. Se Jesus estava, quem estava lendo a cópia de quem? Do livro de Isaías? Nenhum nem outro. Ali eram os originais que se era considerado originais e não cópia. Cópia isso é normal, isso é atual, perdão. Mas tanto Jesus como o eunuco estava com uma cópia do livro de Isaías falando de originais, né? Era uma cópia porque pegou o livro de Isaías, leu, se escreveu daquele original e dali se escreveu de novo e distribuiu. E ela não perde a sua validade. Então você vê tanto Jesus quanto o próprio eunuco com cópias para poder ler como original e completamente considerado original. Vamos aqui para o nosso ponto 3 do nosso ponto 2. Tem uma palavra aqui que eu vou ter que ler bem devagar. Primeiro é falar os apócrifos e pseudo-epígrafos. Um palavrão, né? Vamos ver o que significa. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque
E outros apresentam erro, anacromacismos, doutrinas falsas e prática divergente das Escrituras, exemplos da oração pelos mortos, no pseudo epígrafo dos falsos escritos, né? Dentre eles, a ausência de Moisés, o livro de Apocalipse, Pedro, foram produzidos por autores anônimos e pseudos que atribuíram indevidamente sua autoria e profecia e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestadas por Jesus como a lei, profetas e escrituras, não fazem parte dos livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por esta razão, não integra o cânon da Bíblia protestante. Desta forma, não reconhecemos a autoridade desses livros que, por serem inspirados pelo Espírito Santo. A gente não acredita porque você pega qualquer livro da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, e você não vê eles dizendo desculpa pelo que eu estou escrevendo, tá magoando. Não. Você vê a veracidade das Escrituras. Esses escritores, eles são tão harmoniosos que o que foi escrito por Moisés se cumpriu em Jesus, que é o que nós já lemos, né? Moisés disse que viria um maior do que ele, e veio um maior do que ele. Isaías disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e assim se fez. Ainda disse qual seria o nome dele. Então, quando Jesus nasce, não foi Maria e José que escolheu o nome, já foi profetizado qual seria o nome que seria dado para aquele menino. Então, não há divergência entre os escritores. Eu gosto de uma conversa de Pedro, que quando ele vai escrever, ele fala algo muito legal sobre Paulo. Ele diz bem assim, eu atesto, eu confirmo, né, que as escrituras de Paulo, primeiro, ele reconhece que a escritura, que o que Paulo escreveu se considera como escritura. E para o judeu reconhecer que algo é escritura, é porque é inspirado por Deus. Quando o judeu fala assim, isso aqui é escritura, então ele está dizendo, foi inspirado por Deus. Pedro fala que as escrituras de Paulo são verdadeiras. Porém, Paulo fala algo de difícil entendimento. Então veja você, Pedro não está dizendo que é errado as escrituras de Paulo. Está dizendo que, para ele, às vezes Paulo fala algumas coisas difíceis de entender, mas é de Deus. Então, essa pessoa precisa entender que aí não há incoerência entre Paulo e Pedro. Há uma linguagem que Paulo escreve um pouco mais rebuscado do que Pedro. Mas isso não quer dizer que porque Pedro entende de maneira mais simples que as escrituras estão erradas. Amém? A nossa conclusão do ponto 2. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspirada por Deus. Aí chegamos no nosso ponto de número 3, a verdade nas Escrituras. A verdade nas Escrituras. É só confirmando, é para reafirmar cada vez mais essas verdades. Olha o que diz aqui. O termo verdade do hebraico significa confiável e correto. Então, o vocábulo verdade no grego significa confiável. Será que dá para marcar aqui? Dá para marcar. Pronto. Selecionado. Marcado. Confiável e correto. O vocábulo grego tem o sentido de real, fidedigno. Olha aí, Então você pode acreditar na Bíblia. Quando ela diz que a Bíblia tem verdade, ela é confiável, correta, real e fidedigna. Que maravilha, né? Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos
em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade, já lemos João 14. E a sua palavra também é verdade, João 17:17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, Hebreus 16:18. Paulo retifica que Deus não pode mentir, ele fala para Tito 1:2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, Mateus 5:17 e 18, e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, Mateus 15, do 3 ao 6. Assim, esses textos servem de base para afirmar o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Há uma pequena discussão aí, o nosso canal não é para polêmica, o canal aqui não quero crescer com esse sentido, quero crescer em ensinar a palavra de Deus, mas tem uma briga aí no YouTube entre dois pessoas famosas, conhecedoras da palavra, porque justamente por causa desse texto aqui. Um pastor diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E outro diz que não, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a nossa regra de fé assembleana vai dizer isso aqui, que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então aí, nessa discussão desses dois homens aí, nós ficamos com o que diz que a Bíblia ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Chegamos no nosso ponto 2.3, que vai falar assim: a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. E cresceu em tempo espiritual. Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, ensina que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Maravilha! Igualmente, a ética oral se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não pode sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz a ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Vamos abrir aí mais uma vez a Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 24. Abre aí a sua Bíblia, o verso de número 35. Vamos ver? Olha o que é que diz. Eu sei que muitos de vocês que folheiam a Bíblia já sabem de cor, mas faz o aluno folhear, professor. Aluno, folheia, mesmo você sabendo de cor, faz questão de abrir. Nós somos assembleanos, acreditamos na inerrância da palavra de Deus, mas tem um pastor presbiteriano que eu admiro muito, gosto muito dele, é o Hernandes Dias Lopes, e mesmo aquele homem conhecendo com tanto conhecimento que ele tem, eu fico bobo. Nós assembleanos deveríamos mais fazer o que o Hernandes Dias Lopes faz. Eu sou assembleano, viu, irmão? Diga só para afirmar. Ele prega com a Bíblia aberta, irmão. Ele sai pregando, ele gosta de pregar com um microfonezinho de lapela e fica com a Bíblia fininha, né? Hoje eu não estou com a minha fininha, estou com a minha gigante. E ele fica passeando no púlpito e onde ele vai, a Bíblia aberta, irmão. E tudo que ele vai falar, ele abre a Bíblia para dizer, é Bíblia. Então a gente precisa mais fazer uso, manter, ensinar para as pessoas que querem ser pregadores da palavra, não abandonar a palavra. Às vezes a gente lê o texto, esquece do texto, nunca mais volta para o texto e não sabe nem que texto que a gente leu.
E a gente precisa, eu fico admirado com o pastor Hernandes Dias Lopes por causa disso. Ele está pregando assim e fala para a sua plateia de um lado, fala na frente, fala do outro, se mexe, mas ele não deixa a sua Bíblia, vira para um lado, fala o versículo, procura ministrando, mas ele não abandona. Que a gente possa fazer isso, mesmo sabendo o versículo de cor. Se eu perguntar para você, você sabe o que está escrito em João 3,16? A maioria vai saber. Se eu perguntar para você o que está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 1, a maioria vai saber. E tantos outros versículos, né? Já sabe de cor. Mas aí você abre por respeito para dizer assim, eu sinto prazer, mesmo tendo decorado, eu sinto prazer de abrir e ler de novo. Tá bom? Faça isso, tanto professores quanto alunos. Então, Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra de quem? De Jesus. Jesus mente? Não. Jesus falhou? Não. Então, Jesus é isento de erro, isento de falha. Ele é infalível, é o nosso Senhor. Ponto 3.3. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12, verso 6. Aí eu vou citar novamente o que John Wesley disse. Se houver um erro, pode haver 1000. Se tiver um, pode ter vários. Ele fez só uma analogia de 1000, mas pode ter 2000, ou pode ter 100, ou pode ter 2. O importante é que o John Wesley está dizendo que não há nenhum, porque se pudesse haver um, teria mais, e não tem, fique tranquilo. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Se houver algum erro, então, e se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por consequente, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história, os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou no registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossam os que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de total falsidade, fraude ou engano. Assim sendo, endossa os que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda a falsidade, fraude e engano. Não vai encontrar na Bíblia. A conclusão do nosso ponto 3 vai dizer assim: Deus é a verdade e a sua palavra e a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, na história ou na ciência, é verdade. Porque Deus é a verdade e a sua palavra é a verdade. Chegamos na nossa conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância, infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Fique tranquilo, durma em paz, use a Bíblia no seu dia a dia, porque ela não contém erro, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa foi a lição de número 3, falando sobre a inerrância da Bíblia. Esse canal é um canal dedicado para que nós possamos falar da palavra de Deus, ensinar
sobre a palavra do nosso Deus. Eu agradeço a Deus porque você ficou até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta, manda para os seus amigos. Eu sou o Tony Pinho e eu agradeço a Deus por você ter ficado comigo até agora e eu te espero a semana que vem. Que Deus te abençoe.